Fala galera ligada no canal parceiro Mac Engenharia. E o vídeo de hoje vamos estar falando da interface do alicate Atímico ET4595A. Então aqui interface foi coletado esses dados aqui numa amostra de um funcionamento numa partida do ar condicionado. Para quem não assistiu, vai aparecer aí na descrição do vídeo, assiste lá. A gente foi feita a apresentação desse latímetro aqui, mostrando algumas funções, análise de energia. E agora vamos analisar esses dados aqui no software e a gente vai conseguir ver melhor. Tá? Então, antes de mais nada, vamos pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para não perder as novidades e compartilhar esse vídeo com um amigo aí que não conhece aí um analisador. Ele tem algumas funções de analisador de energia, né? Então é um altímetro, faz algumas funções de análise de energia. Então no mercado aí é um dos mais completos aí, um preço um pouco mais acessível. Então pessoal, é, aqui ele não está na interface porque até a gente já coletou alguns outros dados. Então aqui a gente abriu ele foi salvado essa planilha em Excel, tá? Então aqui na hora que a gente abre ele vem essas informações para cá. Se ele tivesse conectado ele estaria aqui com essa parte aqui, ó, com os gráficos, tá? Então eu já separei aqui para a gente estar mostrando simultaneamente. Então aqui vou subir aqui. Então aqui foi feita uma análise de um ar condicionado 220. Tá? Então ele tem a potência de 1800 quente e frio. Porém, em uma corrente, isso na descrição do fabricante, vai aparecer aí na tela, uma corrente 8.3. Então, vou abrir um pouco aqui, vai aparecer melhor aqui. Então, naquele momento, foi ligado o ar-condicionado. Então, aqui ele vai contando por segundo, ele consegue fazer, que nem aqui eu peguei o equipamento, levei ele até o local e fiz uma amostra. Então, com o equipamento, você pode conectar o instrumento no computador e fazer a interface que deixar ele analisando. Quando você está com o equipamento, você consegue colher 999 dados no data log dele, no data log dele. Então você fica armazenado em 999. Então aqui a gente chegou na faixa de uns 600 alguma coisa aqui, 630 alguma coisa. Então ele conseguiria chegar até 1000, né, 999. Então aqui a gente consegue identificar que esse aqui é o primeiro valor, né, que é a unidade maior. Depois a gente consegue ver aqui a tensão e a corrente. Uma coisa interessante que eu queria mostrar, para quem não assistiu, a gente fez um teste também com alicate amperímetro, onde ele teve um rush de 38 e uma corrente de pico, uma rush de 30 alguma coisa e uma corrente de pico de 68. O rush é uma amostragem de 180 milissegundos. Aqui ele já conseguiu analisar o segundo, então é uma amostra muito mais precisa, né? Mas aqui a gente também já conseguiu ver vamos lá, vamos pegar aqui na hora, a gente vê também que ele teve na hora da partida um aumento de corrente maior. Então vamos colocar lá no começo. Então ele estava aqui, não partiu, não partiu. Vou descer, vou descer, vou descer. Ele não partiu. Descer. Ele partiu aqui. Então aqui, esses 66 aqui, ele começa a partir. Ele atinge uma corrente de 23.7, 2 segundos, depois estabiliza. Depois fica entre 7 e 7,5. Então aqui, vamos ver aqui, ó, 65, né, 66 foi a hora que ele atingiu. O que é? Esse aqui é o gráfico, como eu falei, ele apareceria aqui se caso o time tivesse conectado, como aqui já foi dados coletados, está em Excel, retornamos aqui, não estamos acessando o dispositivo, então ele não está aparecendo aqui, porém eu já deixei salvo aqui para mostrar.
Então aqui ele atingiu o que? A primeira aqui seria o valor, ó, Blue A e Green B. Então B seria a corrente e o A seria a tensão. E aqui, no caso, seria a medição, a unidade, nesse caso a gente estava medindo potência. Tá? Então, a gente consegue ver que nesse momento ele atingiu uma corrente de pico. Então, quando você tem um inversor, né, a linha inverter, tanto no refrigerador quanto no ar-condicionado, ele elimina essa corrente de partida aqui. Então ele tem uma rampa, então ele não dá esse pico alto, economizando ah, esses momentos que são pouco, mas imagina toda hora ligando e partindo e desligando, no período que ele fica ligado, então você tem um consumo que pode ser economizado. Aqui, pessoal, é a potência. Então aqui ele começa a ler negativo aqui porque eu troquei de fase, né? Aí ele, depois que eu troquei de fase, ele estabiliza para positivo. Aqui, ó, positivo. Então aqui a gente consegue visualizar aqui 1,32 kW. Então ele está com 1.300 watts. Né? Tá com quilo vezes 1.000, então fica 1.320 watts. Numa tensão de 340 e uma corrente de 8,4. Então, pessoal, você consegue analisar que nem aqui. Agora vamos ver aqui, ó, isso aqui é a potência ativa. Então você consegue ver a potência ativa, a potência reativa, a potência aparente. Então, sei falar nas armas, fator de potência. Vamos dar uma olhada aqui na potência, nas outras potências que chegou. Então aqui, ó, a gente consegue ver aqui que ele está com a potência ativa 2,4 e a aparente, para quem não conhece, né? Quem eletricista sabe muito bem aí, o pessoal faz aquela analogia no chopp, vai aparecer a fotinha do chopp. O líquido seria ativa, a espuma, né? É a reativa, só que você vende total pela aparente, né? Que seria o copo cheio. Então, nos residenciais não é contabilizado mais em indústria, fábrica, loja, né, shopping centers, assim, muitos eles pagam para essa aparente, né, pela ser reativa, então você tem que usar banco de capacitor para diminuir um pouco ela e não tá pagando por essa espuma, né? Então aqui, ó, vamos lá, aparente, então aqui, ó, se você tem a ativa 2,6, você tem a aparente aqui de 2,13, seria 2.300 watt-ampere, né? 2.130, corrigindo. Aí você já tem a reativa, que seria a espuminha, 0,41 kW-ampere. Então, pessoal, para você ver o que esse instrumento analisa. Aqui a gente já também consegue ver fator de potência, 0,90. Isso, pessoal, é o instrumento analisando o ar-condicionado. Então, você pode analisar padrão de entrada. Aqui eu só estou fazendo o teste, colhendo dados desse equipamento. Depois a gente vai partir para um padrão de entrada e conseguir ver. Aí você tem que analisar fase por fase, se for bifásico, duas fases, se for trifásico, três fases, e conforme for o sistema. Aí você tira a garra, coloca, faz a somatória, põe na B, faz a somatória, põe na C, no caso se for trifásico. Nesse caso aqui, a gente só está analisando o equipamento, o instrumento. Então aqui você também consegue ver outros, angulação, defasagem de angulação, frequência, ângulo, frequência, tá vendo? 60 Hz naquele momento. Aqui a gente consegue ver o consumo em quilowatts hora, o que vale para a concessionária para a gente fazer o cálculo de tarifação. Isso para residencial, né? Conforme dito anteriormente, para indústrias, ele usa ativo, reativo.
Então é um pouco mais complexo o cálculo. Então, para os residenciais, então com isso aqui a gente consegue saber o consumo de cada equipamento, o consumo que está tendo naquele momento. E, lembrando que a gente fez uma enquete aí para as pessoas aí saber, a gente vai tirar essa dúvida aí, 220 ou 110, quem consome mais? Né? Tem algumas lembranças em torno disso, vai lá na comunidade, vamos deixar no link da descrição aqui, pessoal. Então, pessoal, aqui a gente está no consumo da quilowatts-hora. Vamos abaixar um pouquinho. Aqui a gente entrou já no harmônicas. Então aqui a gente consegue analisar tanto na parte da fundamental, quanto da parte no total da fundamental, como do RMS. Tá? Isso tanto na parte da tensão, né, que é aqui, como na parte da corrente. Então aqui a gente consegue também aumentar as ordens. Aumentou aqui, ó, pode ver a primeira, a terceira, vamos buscar aqui a terceira ordem, tá vendo aqui a primeira, aí a gente vai para a terceira ordem, tá vendo? A distorção harmônica, e também a parte da harmônica. Então a gente tem a harmônica, o total em cima da RMS e a total em cima da fundamental. A gente tem três medições, isso falando na tensão, e também a gente tem essas medições na corrente. Vamos baixar aqui, a gente também aqui, harmônica, a distorção. Então aqui a RMS, a gente tem aqui também na harmônica normal e também a fundamental. Então a gente também consegue analisar aqui a ordem, tá? Então, pessoal, isso aqui, esse instrumento, além dele ser um atímetro, né, que ele faz medições de potência ativa, reativa e aparente, ele consegue dar essas informações aqui de análise de energia. A gente consegue ver aqui, ó, a distorção chegou na ordem 20 até 20, harmônica. Vamos abaixar um pouquinho. A gente consegue também harmônica, corrente, e aqui voltou para potência. Então, potência, tensão e corrente. Potência ativa, potência aparente. Então, você consegue fazer essa amostra, deixar no instrumento e, ou se não, junto com um notebook, você trazer essas informações aí, você pode deixar por um período analisando. Com isso, você consegue analisar a instalação do seu cliente, fazendo algumas correções e, né, no caso, necessitando banco de capacitores para corrigir um pouco da reativa aparente. Então, pessoal, para quem gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha, compartilhar ele com um amigo, ativar o sino da notificação e o MEC Engenharia, o seu parceiro do dia a dia. Com esse vídeo a gente apresentou um pouco mais do Dr. Energia, o atímetro da Minipa. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.